Graça e paz a você que nos acompanha das suas casas. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Salmos número 1. Os irmãos aqui da igreja, creio que já abriram. Salmos de número 1. Nós vamos ler apenas o versículo 3. É um salmo bastante conhecido. Acredito que todos, se não sabem de cor, pelo menos sabem boa parte dele, né? É um salmo muito lindo. E o Salmo 1, versículo 3 diz: Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Amém? E o tema da nossa reflexão dessa manhã é o segredo do sucesso. Amém? O segredo do sucesso. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, ou pelo menos a maioria de nós. Ninguém começa o ano dizendo: este ano vai ser o pior da minha vida, eu quero viver. Não, nós começamos o ano desejando ter um ano abençoado, ter um ano próspero, ter um ano feliz, ter um ano de realizações, seja na parte espiritual, seja na área financeira, seja nos relacionamentos, como os irmãos testemunharam, seus altos e baixos, mas com certeza é um casamento de sucesso, é um casamento abençoado. E todos nós queremos ser bem-sucedidos. Muitas pessoas começam o ano fazendo simpatias, né? Alguns terminam o ano usando roupa, pulando onda, colocando louro na carteira, né? E um monte de outras coisas, pensando que isso vai trazer sorte, vai trazer sucesso. Mas não, essas coisas são apenas rituais, elas por si só não mudam nada. O salmo que nós lemos fala que essa pessoa, ela é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto, a folhagem não murcha e tudo que ela faz prospera. Então essa pessoa do Salmo 3 é bem sucedida. Essa pessoa do Salmo 3 tem sucesso. Mas o que é sucesso? Já que eu quero ter sucesso e acredito que os irmãos também querem ter sucesso, e eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de sucesso. E o que é o sucesso? O dicionário nos fala que sucesso é um acontecimento favorável, resultado feliz, êxito ou um projeto bem-sucedido. A origem da palavra sucesso traz a ideia de avanço, de conquista. Então o que é sucesso? É você avançar, é você conquistar algo. Sucesso é você ter uma realização favorável. Um exemplo disso, na pandemia, uma das coisas que a maioria de nós aprendeu foram receitas novas. Quem aqui aprendeu um prato novo, alguma coisa nova? Ninguém? A maioria. Boa parte de nós fomos no YouTube ou alguma rede social pesquisar o que fazer. Esses dias eu aprendi a fazer pavê. Eu só comia, mas eu fiz e deu certo. Então foi um sucesso. Eu fiz uma receita que deu certo e a gente fica feliz, não fica? A pessoa prova: nossa, que delícia. Isso é um sucesso. Você conquistou algo. Graças a Deus eu tive a realização de escrever um livro. É um sucesso, deu certo. O processo foi dolorido, mas você chegou num final favorável. Isso é ser sucesso. Uma vida bem-sucedida é essa vida que dá certo, que as coisas acontecem. E sucesso é o oposto de fracasso. Então o que é fracasso? O fracasso é a ausência de sucesso. É não obter o que se pretendia. É uma derrota. E a origem da palavra fracasso traz a ideia de quebrar. Se sucesso é avanço, fracasso é ficar estacionado, é não ir para lugar nenhum, ou muitas vezes ser derrotado ou quebrar. Aí o exemplo de uma receita que não funciona. Você vai fazer uma receita, eu inventei de fazer um dia um bolo vulcão. Você viu aquele bolo que você corta e sai aquele recheio de dentro? O meu virou uma tempestade, porque o bolo ficou uma coisa feia. Não funcionou, foi um fracasso. Fiquei frustrado. Comi o bolo, mas não ficou bonitinho. Você cortou. Eu coloquei o bolo, quando coloquei o bolo já explodiu. Então foi um bolo diferente. Mas não deu certo. Eu fracassei na minha receita. Daí eu preciso aprender como da próxima vez melhorar. Então fracasso é essa vida que não dá certo. Fracasso é quando você não realiza algo que você quis ou que você almeja. Então nós também passamos por isso. Todos nós temos fracassos, derrotas, faz parte da vida. Então o Salmo 1:3 nos diz sobre o segredo do sucesso. Quem é essa pessoa que é bem-sucedida? Nesse versículo,
o Salmo 1, como tantos outros, o salmista ele faz distinção de duas pessoas, o justo e o ímpio. Então quem é bem-sucedido segundo a palavra de Deus? O justo. E quem é o justo? Aquele que serve a Deus. Não é o bonzinho, o que não erra, porque nós erramos. Mas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o justo é sempre aquele que serve a Deus. E o ímpio, aquele que não serve. Então o salmista fala que o justo, ele é bem-sucedido. Tudo que ele faz, prospera. Já o ímpio não. Porque o ímpio, o versículo 4 diz que não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Versículo 5. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Então perceba que o caminho do justo é um caminho de sucesso, é um caminho bem-sucedido. Já o ímpio é um caminho de fracasso. Aparentemente, irmãos, parece que muitas vezes os ímpios prosperam, né? Nós vemos as pessoas aí no mundo, nossa, ela tem tudo, ela não tem luta. Não, irmãos, aparentemente pode ser que apareça, mas uma hora o vento bate. É como Jesus diz sobre a casa edificada na rocha e a casa na areia. As nossas vidas como servos do Senhor é uma casa edificada na rocha. Difícil, o alicerce é dolorido, mas a casa não cai. Bate vento, tempestade vem, mas nós ficamos em pé. O ímpio não. O ímpio pode ter uma mansão, mas quando bate a tempestade, a queda vai e é feia. Então o justo é aquele que serve a Deus. E o texto diz que o justo é aquele que, no versículo 2, diz que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então esse justo que é bem sucedido é aquela pessoa que busca a presença do Senhor, que faz da palavra de Deus a sua regra de fé e prática, que confia naquilo que o Senhor deixou escrito. Ela tem prazer, e não só ler, o texto fala de meditar. Meditar é mais do que ler. Meditar é você refletir, é você trazer para si mesmo, é você aplicar isso na sua vida. O justo é abençoado, e todos nós que estamos aqui somos justificados em Cristo. Então nós somos esta árvore que dá o fruto no tempo certo e que tudo que faz prospera. Então o segredo do sucesso, a presença de Deus, é a garantia do sucesso. Não existe uma fórmula mágica, não existe apenas faça isso e acontece, não. O princípio do sucesso, o princípio de tudo que você fazer na sua vida para dar certo é a presença do Senhor. Ela é indispensável. Se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver com a nossa missão, com o nosso projeto, não vai dar certo. E eu quero citar o exemplo de Sansão. Nós conhecemos a história de Sansão. Sansão foi um dos grandes personagens da história. Um homem que Deus escolheu no ventre da sua mãe, consagrado, nazireu, escolhido para libertar o povo de Israel. Era um guerreiro, era um homem especial para Deus, para sua família. E ele começou a dar certo, ele começou a cumprir o seu projeto, que é libertar o povo de Israel dos filisteus. Porém, ele foi se afastando da presença do Senhor. Não foi só o fato de cortar suas tranças que o fez perder a sua força, foi quebrar o seu voto de consagração ao Senhor. Quando ele corta a sua trança, Dalila corta suas tranças, é a última etapa que diz: agora você não é mais justo, agora você rompeu a sua aliança com Deus, por isso que ele foi derrotado. Tinha tudo para ser sucesso, mas foi um fracasso. Ele morre envergonhado, ele morre numa vida fracassada. E mesmo assim, no seu último instante de vida, Deus ouve a sua oração, que ele pede para Deus dar força, e o templo cai, e ele mata mais morrendo do que vivo. Mas olha o fim de Sansão, morto, envergonhado pelos seus inimigos. Deus o criou para ser vitorioso, Deus fez Sansão para ser uma bênção, mas ele quis ter sucesso sem a presença de Deus. Isso não é possível. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós dependemos da presença do Senhor. Nós já somos justificados, nós já temos em nós essa promessa de que tudo que nós fazemos prospera. Então nós podemos sim ser bem-sucedidos. E sucesso não é um lugar aonde você chega, mas é um caminho que você decide trilhar. Então sucesso não é só algo que eu vou conquistar daqui a 10 anos, 5 anos, 50 anos, não. Sucesso é um caminho que você decide hoje, nesta manhã, ou você que nos assiste, seja tarde ou noite, não sei qual vai ser o horário, você pode ser bem-sucedido hoje, com a sua decisão hoje. O que nós colhemos, o que nós vamos semear,
é aquilo que nós plantamos. Então, se você quer ser bem-sucedido, esse caminho começa agora, por que não dizer, né? A palavra de Deus diz: hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, Deus é um Deus de agora. Deus é o Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, sim, mas é um Deus que age na história agora. E nós estamos sim passando por momentos difíceis, enfrentamos uma pandemia que está longe de acabar, está longe de chegar ao fim. Oramos pelo fim dela, oramos pela vacina, oramos por tudo isso, mas estamos enfrentando, e só Deus sabe até quando vai ser enfrentado. Mas a Bíblia diz que nós somos como planta que floresce mesmo em meio à dificuldade. Você crê nisso? Eu creio que eu posso florescer mesmo na pandemia, mesmo com a dificuldade do mundo, e eu me importo, sim, eu oro, eu quero ajudar, mas não importa o que aconteça no mundo, o justo é bem-sucedido em Cristo. Em Deus nós podemos todas as coisas. E eu queria compartilhar com vocês algumas verdades sobre como ter então essa vida bem-sucedida. Nós já aprendemos que o segredo do sucesso é a presença do Senhor. Isso você já sabe, isso eu já sei. Mas então como eu faço para aplicar isso na minha vida? Eu convido você comigo a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Nós vamos meditar num personagem chamado Noé. Gênesis 5. Nós vamos ler alguns versículos para poder aprender algumas verdades que a palavra de Deus nos ensina. Se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso estar com Deus. A presença de Deus é indispensável, mas tendo ela como nós já temos, como eu faço então para ser abençoado, para ser bem-sucedido? Gênesis 5, nós não vamos ler o capítulo inteiro, só alguns versículos, mas conta a história de Noé. Quando nós pensamos num personagem de sucesso, geralmente vem na cabeça José, Davi, Abraão, que foram pessoas bem-sucedidas, né? Mas Noé também foi. Noé geralmente não aparece na lista dos bem-sucedidos, porque as pessoas atribuem sucesso apenas a bênçãos financeiras muitas vezes, a posições elevadas, mas não. Como nós aprendemos, sucesso é você avançar, é você progredir, é você crescer aonde você está. E nós vamos aprender então 5 verdades com a história de Noé. A primeira delas, acompanha comigo, versículo 28 e o 29. Gênesis 5, 28 e 29 diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, e disse: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Primeiro, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos descobrir a nossa vocação, ou então o nosso chamado, ou o nosso ministério. Você escolhe o nome, mas é a mesma coisa: vocação, chamado, ministério. Eu tenho que descobrir qual a minha missão nessa terra. Como igreja, nós temos a missão de multiplicar a palavra, de fazer discípulos. Isso nós sabemos, é uma ordem de Deus para os seus filhos. Mas você, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, qual é a missão que Deus te deu? O que Deus quer que você faça nesta terra? Qual é o seu projeto de vida? Noé nasceu com uma missão. O texto fala que quando o seu pai sabe, né, que tem um filho, ele coloca o nome de Noé, e Noé significa descanso. Então Noé nasce com uma missão, ainda bebê, assim que nasce, o seu nome é descanso. E certamente Noé cresce ouvindo que ele era o descanso, que através dele Deus traria descanso para a terra, Deus sararia a terra. Então Noé, ele cresce ouvindo histórias sobre a sua vida, sobre quem ele era, sobre ele ter uma missão, sobre ele ter um projeto. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei o que é que Deus espera da sua vida, mas Ele quer algo de você. Eu não estou falando apenas de ministrar na igreja, de fazer algo na igreja, é importante, claro que é, mas eu estou falando da sua vida, no geral. Deus te criou com capacidades, Deus te criou com um jeito único de ser. Por quê? Porque Ele quer te usar de alguma forma, Ele quer que você seja um instrumento dEle aonde você está, seja no trabalho, seja na sua casa, seja onde você estiver, Deus quer te usar. Chamado é aquilo que envolve a nossa vida, em todo momento. Chamado é aquilo que você não consegue fugir, está em você, está dentro de você, você precisa compartilhar isso.
E Deus usa advogado, Deus usa manicure, Deus usa policiais, Deus usa escritores, Deus usa cientista, Deus usa jogador de futebol, Deus usa cantor, Deus usa todas as áreas que existem, porque Deus quer alcançar o mundo inteiro. Então Deus colocou algo em você muito precioso e você precisa desenvolver isso. Então esse ser espiritual não é só vir à igreja, ser espiritual é usar o dom que Deus te deu com excelência. Se você é um médico, seja um médico por excelência. Se você é um administrador, faça com carinho, com força, mas descubra quem você é. Porque quando você não descobre, você vai fracassar, porque você vai estar indo para o lugar errado, você não vai estar no lugar que Deus quer que você esteja. Eu entendi meu chamado para ser pastor com mais ou menos uns 16 anos, 15, 16. Quando eu tinha uns 14 anos, eu era da Igreja Batista, aí tinha um irmão chamado irmão Afonso, inclusive visitei ele semana passada, está com 80 anos hoje, lúcido, graças a Deus, bem, foi até emocionante, faz tempo que eu não o via, e com meus 14 anos ele me olhou e falou assim, você vai ser pastor um dia. E eu tinha a menor noção do que era ser pastor, estava na igreja há pouco tempo, eu só falei amém, mas ele orou comigo, e isso eu só ouvi, eu não sabia que era o meu chamado. E com o passar dos anos, Deus foi ministrando isso no meu coração. E eu fui entendendo que Deus tinha me criado com esse chamado, com essa vocação. E graças a Ele, lógico, a Deus, eu pude entender o meu chamado. Eu pude compreender que Deus quer que eu seja pastor, que esse foi o dom que Ele me deu. Deu outros dons também, mas eu entendi que o meu chamado, a minha vocação é ser pastor. E ser pastor não é apenas estar na igreja e pregar e dar um ensino. Ser pastor, a gente aprendeu isso com o pastor Márcio lá no IBB, você é pastor do mundo, é aonde você estiver. Eu sou pastor no meu trabalho, eu sou pastor na rua, eu sou pastor no trânsito, é um chamado que Deus me deu. Então eu tenho que exercer isso aonde eu estiver. Graças a Deus eu nunca fugi disso, não tive problema de identidade nesse sentido. Mas eu entendi que eu tinha que ser pastor, eu entendi que disso dependia a minha vida. E graças a Ele tem me sustentado. Então agora, com o livro escrito, eu continuo sendo pastor, um pastor que escreve. Então eu posso pastorear de diversas formas. Mas entenda o seu chamado. Não é sobre o que ele tinha que fazer. Ele tinha um chamado, ele tinha uma vocação. E quando Deus fala com ele, quando Deus o convida a construir lá, a gente vai chegar lá, ele obedeceu, porque ele sabia que ele tinha uma missão. Ele sabia que ele foi criado para algo. Então, nesse ano de 2021, que já começou, faça os seus projetos sim, mas ore e fale, Deus, o que o Senhor espera de mim? Aonde eu posso atuar? Em que área que eu tenho que trabalhar? Ore, busque a presença do Senhor, porque você não foi criado por acaso. Deus tem um projeto para você. Amém? Segunda verdade, Gênesis 6, versículo 8, diz, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Segunda verdade é que se nós queremos sucesso, nós precisamos do favor de Deus. Nós precisamos da aprovação de Deus. A terra estava corrompida. Capítulo 6 de Gênesis, Deus olha para a terra e fala, a terra toda está corrompida. Eu vou acabar com tudo. Agora imagine o sentimento de Deus ao olhar para a obra que Ele fez, o ser humano, todas as coisas, e não achar um justo. Imagine Deus olhar para a terra e não achar uma pessoa só que pudesse cumprir o seu projeto. Mas não é não. Ele olha para a terra inteira está corrompida, entretanto, diz o texto, porém, Noé encontrou a aprovação de Deus. Noé sabia do seu chamado. Noé buscava a Deus. Não sei de que forma, o texto não relata como que era a vida espiritual de Noé, mas Noé buscava o Senhor de alguma forma, porque Noé, ele foi agraciado por Deus. Noé fez a diferença na sua geração. Imagine Deus olhando hoje para esse bairro, nem vou dizer para o mundo, que o mundo é tão grande, mas para esse bairro. E nós somos, vocês são as pessoas que Deus olha e encontra favor, e encontra graça. Então muitas coisas, irmãos, não acontecem na sua casa, não acontecem no seu trabalho, por causa da sua fé. Não porque você é bom, mas porque você é filho de Deus. Então você é importante, a sua vida, a sua história é importante. Mas nós precisamos ter a aprovação de Deus.
Esse projeto que você almeja, porque todos nós começamos o ano pensando em projetos, né? Fazendo sonhos. Este projeto que você almeja, conta com a aprovação de Deus? Este lugar que você quer chegar, conta com o aval de Deus? Deus aprova aquilo que você está fazendo? Muitas pessoas, sobretudo jovens, vão namorar, começam a namorar, depois falam, mas será que é de Deus? Eu vou orar. Mas você já começou a namorar, vai orar depois? Está errado, você ora antes, né? O projeto entregue a Deus é antes. Primeira pergunta, a pessoa que você namora serve a Deus? Não. Tem que nem orar, não vai dar certo, né? Tem algumas coisas que são básicas. Aí a pessoa começa a orar e tudo, e quer que Deus abençoe, e namora, e noiva, casa, faz tudo. Meu casamento não funciona, mas claro, você colocou diante de Deus antes? Não, você plantou, fez tudo, quer que Deus abençoe o fruto? Deus abençoa a semente, Deus abençoa o processo, e com certeza no final dá certo. Por isso que eu falei que o sucesso é um caminho, o favor de Deus, a aprovação de Deus é necessária. Então quer que dê certo o seu projeto? Consulte Deus. Eu quero abrir uma empresa de massagem, eu quero ser massoterapeuta. Amém, consulte o Senhor, vê se dá certo, se tem condições para isso, você tem capacidade para isso? Então ore, busque ao Senhor. Mas tem coisas, nós sabemos que vai dar errado e queremos que Deus abençoe. Deus não abençoa o errado, Deus não abençoa a ilegalidade. Deus é justo, Deus não pode ter comunhão com as trevas, Deus não pode compartilhar com o que está errado, não. E sobre essa questão de ter o favor de Deus, da aprovação de Deus para os nossos projetos, tem a minha experiência. Eu disse para os irmãos que o meu chamado aos 14 anos, 14, 15, enfim, não lembro a data certa, quando eu entendi que eu tinha que ser pastor, eu sabia que ia ser pastor. E para ser pastor tem que fazer teologia. Então, eu falei para Deus, quando eu arrumar um emprego, vou fazer teologia e vou ser consagrado a pastor. Mas aí foi terminando o ensino médio, aí eu tive um projeto para Deus, seguinte, eu querendo ensinar a Deus, né? A gente faz isso, não sei você, mas eu faço às vezes. Deus, pensa comigo, eu vou terminar aqui o ensino médio, mas antes de ser pastor, eu vou fazer um curso de técnico em raio-x. Por quê? Trabalha pouco, ganha bem e se aposenta logo. Não que eu seja preguiçoso, porque eu calculando aqui humanamente, trabalho pouco, tenho mais tempo no ministério. Né? A lógica não é legal? Eu termino o ensino médio, faço um curso de 2, 3 anos, arrumo um emprego, viu Deus? Tranquilo, beleza? Deus falou, não, eu não quero você cuidando de raio-x, eu quero você cuidando de pessoas. Aí eu falei, tá bom, então não vou ser técnico em raio-x. Terminei o ensino médio, fui direto para a faculdade de teologia, lá conheci o pastor Samuel, o pastor Walter, o pastor Maurício, e graças a Deus deu tudo certo. Mas, de repente na história, quase que eu pego outro caminho. Eu nem conheceria os irmãos, olha que coisa chata, né? Tá vendo? Então, graças a Deus que eu ouvi a voz de Deus, eu entendi que eu não tinha que fazer raio-x. Eu nem gosto desse negócio de tirar sangue, de ver pessoa... Se eu fosse fazer um raio-x com a pessoa sangrando, eu ia cair na hora lá e falar, tira você mesmo, porque eu não tenho esse chamado, eu não tenho essa vocação. Então, busque a presença do Senhor, porque ainda que o seu plano seja um plano legal, como ser um técnico raio-x, não tem problema nenhum. É um trabalho digno, né? É bacana, é abençoador, mas não é o meu chamado. Eu não tenho condições de fazer isso. Deus não me criou para isso. Então entenda que o seu projeto só vai dar certo se Deus aprovar, se Deus estiver à frente. Se não, pula fora, desiste, porque não vai dar certo. Terceira verdade, que no versículo 9, Gênesis 6, 9 diz: e estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. A terceira verdade, aqui eu penso que dessas que a gente vai refletir, é a mais importante. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos se relacionar com Deus. O texto fala que Noé, em sua geração, ele tinha um relacionamento com Deus. Noé buscava ao Senhor. Andar significa se relacionar. Os irmãos testemunharam, né, que o casamento não é fácil. Nesses 40 anos que eles estão vivendo, uma das características é que eles andaram juntos. Porque um casamento dividido não existe. Uma casa dividida não acontece, uma igreja dividida não anda. Não há em divisão, quando tem divisão, as coisas não funcionam. Então eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso estar com Deus, eu preciso
dedicar minha vida ao Senhor? Como que eu quero entender o favor de Deus? Como que eu quero que Deus aprove o meu projeto? Como eu quero descobrir o meu chamado se eu não falo com Deus? Não tem como. Como eu vou ouvir a Deus se eu não paro para ouvi-lo? Como? Ah, Deus não fala comigo, mas você ouve. Ah, como é que eu escuto? O que Jesus fala em Mateus capítulo 6? Mateus capítulo 6, lá na oração do Pai Nosso. Mateus 6, né? Mateus 6. Vamos lá comigo para não ter problema. Mateus capítulo 6. São coisas que nós já sabemos, só que muitas vezes passa desapercebido. Mateus 6, versículo 6. Mateus 6, 6 diz: mas você, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Isso não mudou. É legal a reunião de oração, é bênção estar na igreja, é gostoso demais orar com os irmãos, é importantíssimo, mas nós precisamos estar em secreto com o nosso Pai. Amém? É lá que Ele fala conosco, é lá que Ele ministra o nosso coração, porque Deus sempre fala no individual, irmãos. Vocês estão aqui, tem pessoas nos assistindo, e muitas vezes estamos aqui em um bom número, mas Deus sempre fala com você. Ele pode falar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas o contato de Deus é sempre individual, é sempre íntimo. Então, se você quer ser bem sucedido, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa nutrir isso. Relacionamento é escolha, né? É decisão nossa. E uma palavra-chave aqui voltando para Gênesis 6, uma palavra-chave de Noé é que ele era um homem íntegro. A palavra integral hoje está na moda, né? Arroz integral, macarrão integral, pão integral, leite integral não presta muito, mas o restante é bom. Porque integral é aquilo que é mais puro, né? É aquilo que não passou por muitos processos. Então integral é aquilo que tem a sua origem não danificada, digamos assim. Então o que é a pessoa íntegra? É aquela pessoa verdadeira, é aquela pessoa honesta, é aquela pessoa sincera. Então nós precisamos de integridade com o nosso Deus. Muitas vezes vivemos um mundo de máscaras, não máscara de pano como temos hoje, mas nós escondemos de Deus quem nós somos, não é verdade? Gênesis 3, quando o homem sai do paraíso, quando Deus chega lá e chama Adão e Eva, o que eles fazem? Se escondem, porque eles não querem enfrentar Deus, eles não querem se abrir diante de Deus, eles têm medo, têm vergonha, então eles fogem. E nós fazemos isso, nós nos escondemos de Deus. Nós escondemos nossa fraqueza, porque nós temos vergonha muitas vezes, mas não temos. Se coloque diante de Deus como quem você é e fale: Deus, eu não consigo, eu quero ser melhor, mas eu não consigo, eu quero amar meu irmão, mas é difícil. Deus, eu preciso perdoar, mas eu tenho um bloqueio. Fala com Deus, abra o seu coração diante dele. Ele é o seu Pai, Ele te ama, Ele não vai te desprezar. Pelo contrário, quando você falar: Deus, eu sou fraco, Deus vai dizer: eu sou a tua força. Quando você falar: Deus, eu não posso, Deus fala: eu sou tudo na sua vida e comigo você pode todas as coisas. Quando você falar: Deus, eu sou pecador, e Deus fala: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas para isso nós precisamos de integridade, de ter o coração rasgado diante de Deus. Relacionamento, andar, estar junto. Tem um outro exemplo, eu estou contando exemplos da minha vida, não porque eu sou bom, nada disso, é porque eu me conheço. Então eu conto aquilo que eu vivo, fica mais fácil de trazer alguns exemplos. E sobre relacionamento, sobre andar, eu tenho um grande amigo chamado Osmar, e nós nos conhecemos na Igreja Batista. Quando eu entrei na igreja já estava, nós tivemos uma amizade legal e nós corremos juntos. Eu gosto de correr, ele também, a gente corre desde adolescente, mas a gente corria pouquinho. Em 2017 começamos a correr mesmo, 5 km, 6, 7, 10. E nosso sonho era correr uma São Silvestre, que são 15 km, quase 16. Todo dia 31 de dezembro, exceto ano passado, né, por causa da pandemia, tem a São Silvestre, que passa na televisão, que vem um queniano e sempre ganha. A história é sempre a mesma, né? Só muda o nome, mas é sempre o queniano. E é nosso sonho, desde pequeno, correr uma São Silvestre, são 15 km, não é fácil, mas vamos correr juntos. Enfim, então a gente estava correndo, a gente se preparou por um ano, nunca tinha corrido 15 km, mas vamos conseguir. E perto da corrida eu tive uma cirurgia no meu pé, no meu dedão, eu operei a unha, tirei a unha. E perto, né, eu nem sabia se ia conseguir correr em recuperação.
Uma semana antes eu consegui, vi que estava mais ou menos bom, falei, vamos tentar, vamos lá. E o Osmar vinha treinando, preparado. Chegamos na corrida, aquela coisa linda, 30 mil pessoas, lotado, aquela multidão, o negócio é bonito. E começou aquela empolgação, né? Vou conseguir. Deu 5 km, deu 6, eu já comecei a... Tá ruim aqui, eu acho que eu não vou chegar lá. Porque eu estava muito cansado, não estava preparado fisicamente para ir. E eu falei, Osmar, seguinte, vai lá, eu fico aqui. Pode ir que eu vou pegar o Uber, sei lá, eu pego um ônibus. Eu chego, mas vou chegar depois, vai. Ele falou, não, Thiago, se for para andar com você, eu ando. E ele andou comigo. Falou, até o final eu não vou te deixar. Então a gente andou, depois voltou a correr, andou de novo, correu e chegamos juntos, lado a lado, na linha de chegada. Eu mais morto do que vivo, mas chegamos. E o que me destacou naquilo, não somente naquela oportunidade, mas na nossa história, é o andar junto, é o se relacionar. Isso é a amizade. E é isso, irmãos, que Deus quer ter com você. Muitas vezes Deus quer correr com você. Você está bem, está no auge, Deus vai correr com você igual o Bolt, aquele explosão. Mas muitas vezes Deus vai caminhar com você, porque você não vai conseguir correr. Não importa se é correndo, se é andando, Deus está ao seu lado. Mas muitas vezes nós não esquecemos disso, de que Deus está conosco. Não esquecemos que Deus é o nosso refúgio bem presente na tribulação. Então está difícil a sua vida, está difícil a sua história, mas Deus é contigo. Deus não te deixou. E Ele prometeu jamais nos deixar e jamais nos desamparar. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a nutrir este relacionamento. Andar com Deus. Quer ter sucesso? Ande com Ele. Como o pastor Samuel leu o texto, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Qual a terceira dobra? É o Senhor. Seja qual for o seu relacionamento, é casal, é família, é no trabalho, coloca Deus junto. Traz Deus para a sua vida e com certeza vai dar certo. Com certeza vai ser abençoado. Quarta verdade, no versículo 22, Gênesis 6, 22 vai dizer... E Noé, assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Quarta verdade, nós precisamos nós precisamos escutar e obedecer a voz de Deus. Amém? Precisamos escutar e obedecer a voz de Deus. Por que eu falei escutar? Porque há uma diferença, pelo menos na palavra, entre escutar e ouvir. Ouvir é natural, é você captar um som. Você está ouvindo o ventilador, a minha voz, outros ruídos, você ouve. Tudo que é som, você ouve. E o que é escutar? É ouvir com atenção, é dar sentido, é entender o que o outro está dizendo. Isso é escutar. Então, você escutar alguém é você dar atenção. As mulheres geralmente falam isso, né? Quando está conversando com o marido está lá no mundo da lua, fala, olha para mim, quando já falou com você. Porque quer que você escute o que ela está falando, não só ouça, não só venha o som, entre por aqui, saia por aqui, quer que você dê atenção. Isso é escutar, é dar significado ao que o outro fala. É claro que na Bíblia vai ter muitas palavras ouvir, por questão de tradução, mas só quero diferenciar com vocês escutar e ouvir, porque nós precisamos escutar a voz de Deus, porque ouvir nós ouvimos. Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco em diversos momentos, nós entendemos isso. Mas muitas vezes não damos atenção, muitas vezes não valorizamos aquilo que Deus fala, porque achamos que é loucura, ou não foi Deus. Então nós precisamos nutrir essa prática de escutar. Noé entendeu o seu chamado e ele obedeceu. Então não basta só escutar, nós temos que obedecer. E foi loucura, irmãos, Noé construir aquela arca. Vai sair uma minissérie aí na Record, né? Fazendo propaganda aí, nem sei se vai ser boa, mas eu vi só a cena que vai ter, né, da novela, da minissérie, de Noé. Eu vi lá a barca andando no marzinho, achei bem legal. Imagine construir uma arca gigante naquela época, era loucura. Que material que ele usou? Não tinha martelete, furadeira, não tinha serra elétrica. Como é que ele cortou as tábuas? Será que Deus mandou já na medida certinha já? Foi só ele ficou olhando, as coisas foram? Não, ele demorou cerca de 100 anos para construir aquela arca. Tudo bem que naquela época 100 anos era assim, né? Era o piscar de olhos, mas o texto diz que Noé obedeceu tudo que Deus fez, Noé obedeceu, tudo que Deus disse, Noé cumpriu. E naquela época não chovia,
e Deus fala que vai mandar uma chuva. Mas como? Você nem sabia o que era chuva. Naquela época, o mar mais próximo ficava muito longe. Para que fazer um barco gigante se não tem chuva nem água? Isso é fé. Ele obedeceu, ele escutou e obedeceu. Por isso que é um processo, né? Você entende seu chamado, você entende que precisa da aprovação de Deus, você caminha com Deus ao ponto de escutar a Deus e obedecer. É um processo. Se eu pulo as etapas, eu não vou ser bem sucedido. E não é, foi passo a passo. Então chegou aqui, num momento difícil, no momento de decisão, ele obedeceu incondicionalmente. Construiu a sua arca, que não deu trabalho, com certeza, mas ele obedeceu. E muitas vezes Deus pede para nós coisas tão menores, né, que não fazemos. Tem coisas que já está na Bíblia, como eu já disse. Perdoar já está aqui, não tem que nem pensar em nada. A Bíblia diz que nós temos que perdoar como nós somos perdoados por Deus, que nós temos que amar como nós somos amados por Deus. São questões básicas. Já sabemos, já escutamos, mas não obedecemos. E por isso que nós precisamos, nesta manhã, voltar nossos corações ao Senhor e falar: Deus, me ajuda, eu quero ser diferente. O ano está começando agora, eu quero muitas coisas da sua parte, mas principalmente eu quero te obedecer, eu quero te servir melhor. E como eu falei, nós precisamos de silêncio para ouvir e coragem para obedecer. Um exemplo negativo disso é Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés, né? Deus chama Moisés em Êxodo capítulo 3 e fala: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo e eu vou livrá-lo, e você vai ser o cara, vou te mandar na frente, você vai falar com o faraó. E Deus dá, assim como Deus falou com Noé, dando todas as diretrizes, falou com Moisés da mesma forma. E com Moisés ele se revela numa sarça, um negócio mais marcante, né? Há um diálogo mais forte. É o mesmo Deus, não a mesma ordem, mas a mesma forma de falar. Noé obedeceu, e Moisés: não, Deus, manda outro, eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não sei falar muito bem não, Deus, manda outro. Ele fica com desculpas, ele fica protelando o seu chamado. E Deus uma hora se ira, falando: Moisés, quem fez o surdo e o mudo não fui eu? Então você vai. Aí Moisés fala: agora eu vou ter que ir, né? Não tem jeito. Porque ele, entendo que ele também queria obedecer, mas o medo falou mais alto. Então ele protelou em fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Depois ele obedeceu, mas se percebe na história de Moisés muita relutância muitas vezes no seu chamado. Tanto que ele não consegue entrar na terra prometida. Por quê? Porque faltou essa questão de obedecer, de fazer o que Deus pediu que ele fizesse, simplesmente obedecer. Abraão obedeceu, né? Quando eu chamo Abraão em Gênesis 12, fala: Abraão, sai da sua terra, vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão vai. É outra coisa louca, né? Se a gente parar para analisar isso, é loucura, né? Sai daqui e vai para onde eu vou te mostrar. Mas para onde, Deus? Vai. E ele vai. E pode ver que todas as pessoas que obedeceram foram bem-sucedidas, foram abençoadas, porque obedeceram, porque tiveram fé. Vamos para a nossa, então, quinta e última verdade, para nós termos, então, sucesso, almejar sucesso, conquistar sucesso em tudo que nós fizermos. Se você quer ser bem-sucedido, se relacionando com Deus, entendendo a vontade de Deus, você precisa dar o seu melhor, amém? Você precisa fazer o que você faz com o melhor que você tem. Eclesiastes 9:10 fala: tudo quanto vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Não importa o que você está fazendo, não importa o projeto que você está colocando diante de Deus, o que vier às suas mãos, não dê menos que o seu melhor. Foi o que Noé fez. Noé não fez corpo mole, Noé deu o seu melhor. Ele fez, com certeza, com amor, com intensidade, senão ele tinha desistido. Eu não sei o que é que você tem feito, mas você precisa fazer. Excelência, eu gosto dessa definição, que significa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, excelência não é fazer perfeito, porque não somos perfeitos, mas excelência é fazer o melhor que você pode hoje. Por exemplo, hoje nós tivemos um violão, mas o irmão ali canta muito bem, toca muito bem, ele faz com excelência. Não tinha outros instrumentos, não estava todos os componentes do ministério, mas uma pessoa só fez com excelência, porque fez o melhor que ele podia com aquilo que ele tem. Isso é excelência. Não importa o que você faz,
mas faça bem feito. E quando você vai crescendo, você vai fazendo o melhor, você vai se capacitando. Mas excelência é fazer o melhor que você pode hoje, com aquilo que está em suas mãos. Como você pode fazer isso no seu casamento hoje? Como ter um casamento com excelência? O que você pode fazer pelo seu filho hoje? O que você pode fazer pela sua família hoje? O que você pode fazer? Faça. Dê o seu melhor. Dê aquilo que você pode. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Não faça de qualquer jeito. Não viva uma vida de qualquer forma. Dê o seu melhor em você mesmo, na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos. Aquilo que você tem buscado diante de Deus, aquilo que você tem colocado diante dele. Vá atrás. Deus te deu a direção. Voltando ao exemplo, eu quero abrir uma clínica de massagem, quero ser massoterapeuta. Deus confirmou isso mesmo, então dá o seu melhor, procura um curso, se capacita. Eu quero ser advogado, Deus confirmou isso, vai, quer ser professor, pastor, não importa, o que Deus colocou no seu coração, o projeto que Ele te deu, faça, não deixe parado. Ah, mas se eu não conseguir, consegue. Se Deus está no negócio, você já é mais que vencedor. Eu sempre tive o sonho de ser escritor, sempre. Escrevi com 30 anos, passou um bocado de tempo para eu escrever um livro. Por quê? Porque eu queria ser, mas não fazia. Quem quer tem que fazer, tem que correr atrás. Deus abençoa, Deus faz prosperar, mas tem que dar o primeiro passo. Você tem que colocar o pé na água, como foi o povo lá o povo de Israel, quando atravessou o mar se abriu quando eles pisaram. Você tem que dar o primeiro passo. Busque a presença do Senhor, se relacione com Ele, esteja pronto a escutar a sua voz e a obedecer. E quando Ele mandar você ir, vá, sem medo. Tenha fé, tenha coragem e você será bem sucedido. Amém? Eu queria terminar essa mensagem orando com você. Não só por você, mas com você. Você que está nos assistindo também. Deus falou algo ao seu coração, então coloque diante dele. Apresente a sua vida nesse momento ao Senhor. Peça para Ele mudar o seu coração. Peça para Ele mudar a sua história. Se tem alguma coisa que você tem deixado de fazer, se você tem alguma coisa que você tem fracassado, peça perdão ao Senhor e fala: Deus, eu quero que esse ano seja diferente. Eu quero que esse ano eu possa fazer algo novo para o Senhor, na tua obra, na minha família, na minha casa, enfim. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. O pastor Samuel leu também aqui hoje: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A nossa parte é entregar, é confiar, mas quem faz, quem abençoa é Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Deus, não há nada em nós que nos faça merecedores do Teu amor, da Tua graça, mas o Senhor resolveu nos amar, nós somos gratos por isso, gratos por Teu sacrifício naquela cruz, gratos, Pai, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, Pai, nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados por Ti. Nós já somos, Pai, como a árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o fruto no tempo certo, a folhagem não murcha e tudo, Senhor, tudo que faz prospera. Mas, Deus, eu reconheço que muitas vezes não tem sido assim em nossas vidas, Pai. Muitas vezes nos encontramos em situações em que não conseguimos vencer, barreiras que não conseguimos transpor, mas essa manhã, Pai, neste momento pedimos: Espírito Santo do Senhor, nos fortalece, nos capacita, nos ajuda, Senhor, a conquistar lugares maiores na Tua presença, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos dê sensibilidade para escutar e obedecer a Sua voz. Nós colocamos diante do Senhor nosso ano, nossa família, Senhor, nossos projetos, nossos sonhos, nossas vidas, Pai, estão no Teu altar. Transforma o nosso coração, esteja à frente, nos abençoando, nos guardando, e que possamos, Pai, alcançar nossos objetivos, sim, de acordo com a Sua vontade. Nós queremos pedir que o Senhor transforme nossas vidas, nosso coração, e que tudo que é em nós seja para a Tua honra e para a Tua glória. Se há alguma coisa em nós que tem que ser mudada, Pai, transforma, muda, nos mostra, nos incomoda, e não nos deixe, Pai, nos afastar da Tua presença, porque o que mais nós queremos, Pai, é andar com o Senhor, é estar contigo, Pai. Obrigado por Tua palavra, que ela gere fruto em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que essa palavra que Deus falou ao seu coração possa gerar fruto, possa gerar
diferença e que através de você outras pessoas sejam alcançadas. Amém?